Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. E a gente está nos principais agregadores de podcast do mercado e também aqui no YouTube. Se você estiver no YouTube, aproveita, deixa seu like, curte esse vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber sempre em primeiríssima mão os podcasts ou vídeos que a gente publicar por aqui. Quem está comigo hoje aqui é o Roberto Pinheiro, que ele é o CEO da Maidor. Tudo bem, Roberto? Como é que você está? Oi, Guido. Boa tarde. Prazer estar aqui. Igualmente. Eu chamei o Roberto porque ele tem um negócio extremamente inovador, principalmente aqui para o Brasil. Lá fora já existe, mas aqui no Brasil não existia até maio de 2022, que é justamente a Maidor, que ele vai explicar, posicionar a gente aqui sobre o que faz a Maidor. É a sua porta? Não é a porta do teu cliente? O que é? É a porta do nosso cliente. A gente trabalha com casas de alto padrão, em destinos, principalmente destinos de lazer. Então, casa de praia, casa de campo, casa de montanha. E a gente faz a venda no modelo inovador, onde os nossos clientes, eles compram a casa através de uma empresa, de uma sociedade patrimonial, onde ele pode comprar participação acionária dessa casa. E tem um uso exclusivo e alternado com os outros sócios. Então, uma casa a gente pode dividir em no mínimo 2 sócios e no máximo 8 sócios. A Maidor fica sempre com uma fração dessa casa e faz toda a administração, gestão, curadoria e manutenção da casa. Então, o cliente ele acaba pagando uma fração do preço, uma fração do custo mensal e não tem dor de cabeça nenhuma para gerir o imóvel, né? Que isso é uma dor de muita gente que tem uma casa de praia, uma casa de campo, às vezes não usa tanto e tem dor de cabeça para cuidar. Entendi. Qual é que é a diferença do time sharing? Porque o time sharing é uma coisa que já é bastante antiga aqui no Brasil, principalmente em hotel, né? Sim. Você compra um hotel numa praia qualquer, você pode usar X dias ou semanas por ano, por exemplo, né? Qual é que é a diferença? Time sharing, você compra direito de uso do tempo. Você não é dono do imóvel nem do ativo. Então, você pode usar, sei lá, uma semana ou 2 semanas por ano, ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Daí depende do pacote que você comprou. Isso. Mas você tem só o direito de uso. Tem uma outra modalidade que é a multipropriedade, que é focada em residenciais de férias, onde o cliente compra uma fração de um quarto de hotel para usar uma semana por ano ou 2 semanas por ano. O nosso negócio é diferente, é um modelo societário, uma sociedade patrimonial, então cada casa nossa é uma empresa, onde a gente vende as ações dessa empresa para um grupo aí no mínimo de 2 e no máximo de 8 sócios. Então você vai ter as ações daquela SPE, que é uma sociedade de propósito específico, que opera aquela casa, e você é dono daquelas ações. É sua para sempre, passa para o teu filho, então você tem esse patrimônio. Entendi. E você usa proporcional à sua participação acionária. Então, se você tem, sei lá, 12% das ações da empresa, você usa 12% do ano, todo ano. Como é que você faz essa conta? A gente divide a casa em, no máximo, 8 sócios. E aí, cada sócio fica com 12%, 12 vezes 8 dá 96%, a Maidor fica com 4%, que daí a gente tem 15 dias por ano, prioritariamente para fazer manutenção na casa. Sim. E tem alguns casos que a gente divide a casa em 4 sócios. Daí cada sócio tem 24% das ações e ele pode usar 88 dias por ano, que dá uma semana por mês. Então, até em alguns casos, com uso mais exclusivo, a gente divide só em 4, no máximo em 4 sócios. Sim. Mas tem casa minha que só tem 2 sócios, por exemplo. 2 amigos me procuraram e falaram, a gente quer comprar essa casa em sociedade, mas a gente não quer brigar por causa de agenda e nem por causa de gestão do imóvel. Sim. E a Maidor faz toda essa parte. A gente cuida da agenda, cuida da manutenção, da gestão, da curadoria, escolhe o imóvel, decora ele, deixa ele prontinho, flor no vaso, cheiroso para uso. Entendi. Qual é que é o perfil do teu cliente? Já dá para você ter um perfil de mercado, por exemplo? A gente trabalha as cotas societárias. Hoje, dentro do meu portfólio, a gente tem mais de 20 casas no portfólio. E agora, esse ano, a gente está ampliando bastante a atuação, entrando em alguns lançamentos. Mas as cotas das casas variam de 450 mil até 5 milhões, mais ou menos. Hoje, então, dentro do meu portfólio, eu tenho casa onde a cota societária, a gente divide em 4 sócios,
por praticamente 5 milhões. Então, a gente trabalha num range de casas aí que variam de 2,5 milhões, 3 até 15, 20 milhões. Tá. Então, esse é o range de casa. Em relação ao público, muito público família, a grande maioria do nosso público acima de 35 anos, com filhos pequenos até 15 anos, ou avós com netos pequenos até 15 anos. Entendi. O que acontece? O nosso cliente é aquele que gosta do destino, gosta do imóvel e não quer ter surpresa. Cada vez alugar um imóvel e não saber o que ele vai encontrar. Tanto no imóvel quanto nos serviços, né? Sim. Então, aquele cliente que gosta da Praia do Forte, por exemplo. Tá. Então, eu quero ir nessa casa, gostei dessa casa. Então, ele pode comprar ali seu 1/8, usar os 44 dias por ano. Quando ele chegar na casa, ele já sabe que a suíte dele é aquela, que a suíte do filho dele é a outra, Sim. que a casa vai estar arrumada para receber ele, a geladeira já vai estar cheia. Então, a gente cuida de tudo isso. Qual é que é a diferença para o Airbnb, por exemplo? O Airbnb... Te fiz essa pergunta porque quem está ouvindo a gente vai estar pensando nisso. É assim, hoje você tem o mercado de locação por temporada consolidado, todo mundo conhece, que é aquele negócio, vou alugar uma casa por uma semana ou por um fim de semana, que aí você vai e aluga no Airbnb. Sim. Você não conhece o imóvel, às vezes até conhece, você tenta repetir, mas muitas vezes não conhece o imóvel e não tem serviço. Beleza. Aí você tem o mercado de comprar a casa inteira. Comprar a casa inteira. Que é um valor muito alto de aquisição, para um imóvel que muitas vezes você não usa todo fim de semana, porque todo mundo tem compromisso em São Paulo, você tem o futebol do teu filho, semana que vem é aniversário da sogra, na outra semana você foi convidado pelo teu amigo para ir para Campos do Jordão. Sim. Então, e a casa está lá, com custo fixo. Então, esse mercado aqui de locação é um mercado com ticket baixo, então você aluga lá por 2 mil, 3 mil, 4 mil a diária, Sim. dependendo do imóvel, mas também não tem o senso de dono, de pertencimento, você não sabe o que você vai encontrar e você não tem serviço. No modelo da casa inteira, tá bom, você é dono, você sabe o que você vai encontrar, mas você tem que ter manutenção da casa, manutenção de bomba, piscineiro, Sim. jardineiro, telhado, é o ar-condicionado, é o caseiro, um monte de coisa, então você tem um custo fixo alto, um imóvel que às vezes você não usa tanto. Esses dois mercados já estão consolidados, já tem várias imobiliárias vendendo, já funcionam. Eu chego aqui no meio, onde o cliente ele vai pagar uma fração do valor, mas ele vai ter o senso de dono, porque ele vai dividir com no máximo outros 7, ou no máximo outros 3. Cada casa nossa tem um depósito individual, onde você pode guardar as coisas pessoais, para não ter que ficar tendo leve trás. Então acaba que o ticket não é tão baixo quanto a locação, nem tão alto quanto a casa inteira, é um ticket intermediário, mas você é dono daquelas ações, daquele ativo, é um ativo, você é sócio da empresa que é dona da casa. Então você tem um ativo, não é um dinheiro que você gasta e ele vai embora, não. Você comprou, é teu, é um ativo. O custo mensal ele é compartilhado entre os outros sócios, né? Então a gente divide e a Amador faz a gestão completa. Entendi. Você falou em casa, a pessoa que tem uma casa que tem uma despesa, que ele não vai, continua correndo a despesa. Isso quando você chega na casa depois de uns 2, 3 meses, aparece uma lista de coisa para fazer na mão do caseiro, que é impressionante. Né? É aquele negócio, né? Às vezes você fica 2, 3 meses sem ir na casa, de praia ou de campo, Campo Jordão, sei lá. E aí quando você chega você fala, tenho que ir lá, nesse fim de semana, tenho que ir lá, que a casa tá lá, preciso ir lá. Chega lá o caseiro com aquela lista, né? Precisa arrumar o cano da não sei o quê, a bomba da piscina quebrou, aí esse ar-condicionado aqui não tá funcionando do quarto tal. E aí você já fica com dor de cabeça, né? Então, a Maidor, a gente trabalha preventivamente, tem uma equipe de manutenção olhando a casa todo dia, toda semana, para essas coisas não acontecerem. Quando os sócios, os clientes forem usar a casa, é só alegria, né? Não tem essa parte de dor de cabeça, a gente resolve antes. E diz uma coisa, a maioria das casas estão em condomínio, estão fora de condomínio? Como é que é esse esquema? O que o brasileiro prefere? O brasileiro quer segurança, né? Quer tranquilidade e segurança. Então, assim, dependendo do destino que a gente tem a casa, ela pode estar em condomínio ou não. Tá. O que eu vou pregar é a segurança. Então, se eu tenho uma casa avulsa que não está em condomínio, num lugar que seja seguro, que não tenha um nível de assalto alto, que tenha bastante câmera... Por exemplo, Riviera de São Lourenço. Riviera de São Lourenço tem câmera em tudo, é um portal de acesso, é super policiado. Então, se eu tenho uma casa fora de condomínio...
não obrigatoriamente eu vou ter segurança. Eu tenho casas lá, fora de condomínios. Se eu for para um lugar que seja mais arriscado, aí a gente vai ter que colocar uma ronda, colocar um segurança para atender a casa. Depende muito de caso a caso. A gente avalia, mas sempre pensando na tranquilidade e na segurança dos nossos clientes e sócios. Entendi. Qual é que é a região do Brasil hoje que mais está demandando esse tipo de negócio? A operação Maidor, a gente começou em São Paulo, litoral norte, então vai desde Riviera até Maresias. Montanha, que é Campo Jordão. Ubatuba, aquela região ali, não pega, não? A gente tem Tabatinga, tem uma casa lá em Tabatinga. É Caraguá, mas... É Caraguá. É entre, né, Caraguá e Ubatuba. E a gente tem algumas casas aqui no interior de São Paulo, Itu, Itu e região. A gente tem uma operação na Bahia, forte. A gente começou em Praia do Forte. Agora a gente está em Arraial e Trancoso. Sim. Estamos olhando algumas coisas ali também, Itacaré, Barra Grande. Esse ano ainda vai vir novidade naquela região. A gente tem uma operação na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Em São Miguel dos Milagres, Alagoas. E agora, nesse próximo mês, a gente vai entrar com uma operação parruda no Ceará. Então a gente vai vir em Praia do Preá, Cumbuco, Porto das Dunas e Fortim. Entendi. Quer dizer, como é que funciona para você chegar e... Você compra ou constrói casas? Você tem retrofit, não tem retrofit? Hoje as casas que a gente tem operando, todas a gente comprou pronta. Dentro da SPE, né? Sim. Mas agora a gente está começando esse ano, eu comecei uma operação de lançamento em parceria com as incorporadoras, onde a gente coloca o modelo da Maidor para de 4 sócios ou 8 sócios dentro do lançamento. Mas ele compra no lançamento? Ele compra no lançamento, paga durante a obra e depois recebe. Ele comprou imóvel na planta, só que ele comprou a fração. Então, esse ano a gente já tem mapeado aí mais de 8 lançamentos que a gente vai fazer nesse modelo em parceria com os incorporadores. E estamos olhando algumas coisas greenfield também, que é o terreno, comprar o terreno para desenvolver. Né? Agora, o dono da fração da casa, não importa qual que é a fração, tá? Ele pode negociar isso no mercado, por exemplo? Se ele achar que ele está precisando de grana, por exemplo, porque ele quer vender. Sim. A gente tem um regulamento super claro. Quando o cliente compra a fração, ele assina um regimento de uso da casa, com as regras de reserva, regras de uso, multa para uso indevido. E tem um acordo de acionistas também, que regra essa questão societária, se ele quiser vender. Ele pode vender depois de um ano. Então, quando você comprou hoje, você tem um ano que você fica... que é o lock-up, que você fica preso. Sim. Daqui a um ano você pode vender, só que a Maidor tem preferência na aquisição e os outros acionistas também. Então, vamos falar que você comprou... A Maidor primeiro e depois os acionistas. Isso. Então, vamos falar que você comprou a participação hoje, daqui a um ano você quer vender, ou porque valorizou, ou porque você está precisando de dinheiro, por qualquer motivo. Recebeu uma proposta. Vai chegar, Maidor, eu tenho essa proposta aqui. Você quer cobrir? Aí eu tenho 15 dias para cobrir. Se eu não cobrir em 15 dias, os outros acionistas têm direito de cobrir em mais 15 dias. Então, você fica 30 dias com direito de preferência dos outros. Que é como se fosse... Na lei do inquilinato já acontece isso. É normal, né? Então, quando você aluga uma casa, um apartamento, e o proprietário quer vender, ele é obrigado a te oferecer. O nosso é só por questão societária, mesmo que está num acordo de acionistas. Sim. Agora, tem alguma empresa financeira que é tua investidora ou não? Ou são investidores... Não, a gente tem alguns investidores, a gente... Está estudando alguns modelos de financiamento, tudo, mas não temos nenhuma financeira. Entendi. E a procura, na tua opinião, nesses 2 anos aqui, vai fazer o mês que vem 2 anos, né, praticamente? Mês que vem, que eu digo maio, né? A empresa, a gente abriu a empresa. Como é que está o crescimento dela? No final de 21. Está acima ou abaixo do que você esperava? Se você pegar 2022, que foi o ano que a gente lançou a empresa, foi um ano muito ruim para o mercado imobiliário. Sim. Não só o mercado de compartilhado ou de segunda residência, o mercado como um todo. Porque era aquele ano que o segundo semestre foi a eleição, ninguém sabia o que ia acontecer. Pois é. A taxa de juros estava quase 14%, que para o mercado imobiliário é muito ruim. E o cara vai botar dinheiro numa casa de praia, numa fração de uma casa de praia. Então, esse foi um ano que ficou bem abaixo do que a gente esperava. O ano passado, em 23, a gente já começou a ganhar tração. Então,
a gente já colocou as casas em operação, então comecei a sentir como que era a operação da casa no dia a dia mesmo. E a adesão ao modelo muito alta, muito lead, muita gente procurando e gostando. E esse ano é o ano para a gente ganhar volume. Então, o ano passado eu tinha um portfólio de casas próximo a 130, 140 milhões. Esse ano eu vou lançar 300 milhões. Tá. Então já está no meu roadmap aí do ano já lançar esses 300 milhões. Entendi. Vamos voltar um pouquinho. Vamos supor que uma pessoa está na casa e aí entope um cano, por exemplo, ou dá um pau no chuveiro, ou sei lá o quê, né? Ele liga para onde? Eu tenho uma equipe, assim, ó, a minha equipe de hospitalidade, eu tenho uma concierge, que ela cuida do cliente fora da casa, ela é o ponto de contato com o cliente, sempre que o cliente Mas é local? Precisar. Essa fica aqui em São Paulo, no meu escritório. Uma concierge cuida de até 10 casas, então... Então, tem a equipe que... Essa concierge é responsável pela tua casa. Sim, você tem a cota. Então, quando você vai usar a casa, você vai entrar na sexta. Ela vai te ligar na terça, vai organizar, vai ver quantas pessoas vão, vai ver quantos quartos precisam arrumar, o que precisa comprar antes, se você quer um serviço extra, quer um sushi man, quer um churrasqueiro, um barman e tal. Beleza, ela organiza isso. E ela organiza também as equipes locais. Na equipe local eu tenho uma hostess. Essa hostess ela te recebe quando você chega na casa. E eu tenho uma central de manutenção, que faz manutenção preventiva. Entendi. Deu um problema, quebrou o ar-condicionado. Você vai mandar a mensagem para a concierge, putz, quebrou o ar-condicionado. Ela já vai acionar as equipes locais e as equipes locais já vão prontamente atender o problema. Né? Entendi. Outra coisa, se a pessoa quebra alguma coisa na casa, por exemplo, vocês também vão atender do mesmo jeito, mas aí tem que debitar de algum lado isso, né? A gente tem... Também... Quebrar um vidro, vai. Isso é bem claro no regimento de uso da casa. Tá. Se você quebrar por mau uso, vai ter que pagar. Claro. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu real. A gente tem uma motinha elétrica numa das casas que o cliente fez um churrasco lá, um dos hóspedes usou a motinha caiu, quebrou. Aí eu tive que mandar a moto para arrumar a 150 quilômetros de lá, na cidade, porque onde tinha a peça, custou lá uma grana. Eu mandei o boletim, o cara pagou, porque estava lá na regra. Se ele não paga, tem multa. Se ele é reincidente, ele paga mais. Então, assim, tem uma regrinha super clara em relação a mau uso. E a gente tem também, isso para deixar mais tranquilo os sócios da casa, a gente tem uma regra de mau uso. Se ele for reincidente, eu posso expulsar ele da SPE, da empresa. É mesmo? Então, assim, sem ressarcimento? Com ressarcimento, mas com pênalti, com deságio em relação ao que ele pagou. Então, isso tem no regramento do uso da SPE. Entendi. Agora, você falou que ele pode negociar, né? Isso. Você falou que a prioridade da compra é tua. Isso. Né? Da tua empresa, não tua, mas da tua empresa. Sim. E aí passa pelos outros sócios, se forem 4, 8 ou 3 ou 2, não importa. Uhum. E como é que vocês levantam quem está comprando? Vocês fazem um levantamento de cadastro? A gente faz uma análise prévia, dá uma olhada, puxa a ficha lá e dá uma olhada nos compradores. Sei. Para a gente finalizar agora, esse mercado já existe nos Estados Unidos? Onde você se inspirou para montar isso? A gente trouxe uma referência, um benchmark lá de fora, uma empresa dos Estados Unidos, que... ali no pós-pandemia, chamou a atenção. Ainda estava no meio da pandemia, mas a pessoa já tinha voltado a trabalhar. Foi aquela época que o mercado segunda residência estava totalmente desregulado no Brasil e no mundo, né? Os preços das casas de praia, casas de campo subiram, duplicaram. Teve lugar que até triplicou aqui no Brasil. E eles lançaram nos Estados Unidos essa empresa que dividia em até 8 cotas. Lançaram na Califórnia, ali Orange County, aquela região para baixo de Los Angeles. Expandiram, hoje já estão em com 200 imóveis lá nos Estados Unidos, em 80 cidades. E a gente se inspirou neles para trazer o modelo para o Brasil. Não tinha ninguém fazendo dentro desse ticket, desse range que a gente entrou. Sim. E a gente profissionalizou uma coisa que já existe, que é você comprar uma casa com um amigo, com um primo, com um conhecido, só que sem uma gestão profissional e sem esse regramento, sem essa parte... O cara vai dividir a casa com o amigo, mas ele vai brigar, vai perder o amigo. Então a gente acabou entrando... A gente faz de forma profissional. E pode ser para um grupo de amigos ou não. Porque a gente tem uma estrutura jurídica, que é uma sociedade anônima, uma SA, onde não tem risco de comunicabilidade se alguém tiver um problema. Claro.
Claro. Então a gente estudou muito o modelo jurídico antes de lançar a Maidor. Entendi. Agora, para a gente finalizar mesmo. Você tem algum concorrente aqui? Não tem? Tem perspectiva de ter concorrente aqui? Não tem? Como é que está esse mercado? Tem poucos concorrentes, tem algumas pessoas, tem algumas empresas que iniciaram esse trabalho. A gente ainda não encontra tanto nos locais, mas tem gente estudando. Tem, né? Tem. Porque eu acho que... Tem poucos, mas tem. Eu acho que deve ser uma tendência mesmo, né? Sim. Se você pegar, por exemplo, o mercado de compartilhamento de barco, de avião, de helicóptero, até de carro de luxo, tem. já tem bastante. Tem muita gente fazendo. Eu acho que é a tendência da segunda residência, porque é difícil você pegar uma pessoa que usa todo fim de semana a casa. Tem gente que usa, tá? E não tem nada de errado nisso. Não, de maneira nenhuma. Mas, assim, não é a maioria, pelo contrário, é a minoria. Então, o nosso modelo acaba sendo inteligente, né? É a revolução mesmo. Você vai comprar o que você precisa. Quer comprar metade da casa para usar fim de semana sim, fim de semana não? É uma casa aqui no interior de São Paulo, 1 hora de São Paulo. Tá bom. Comprar. A gente tem a estrutura para isso. E se o cara quiser comprar no meio do caminho, vocês vendem também? Como assim? O cara tem 2. Se um deles quiser comprar outra metade, é possível ir sair do teu negócio? Ou ele ficar sozinho, por exemplo, numa casa? Não é a intenção, assim, não aconteceu. Não aconteceu ainda. A gente vai ter que avaliar caso a caso. O que aconteceu recente até foi de uma pessoa, uma conhecida minha, tu tava construindo uma casa, a casa vai ficar pronta agora. Ela falou, putz, eu quero ficar com metade da casa, olhei teu modelo, achei muito legal. E a gente vai agora tá achando um segundo para dividir a casa com ela. E a gente vai fazer a gestão. Porque tem gente que quer ter a casa, mas não quer ter gestão, né? Não quer ter a gestão. E tem grupos me procurando. Por exemplo, chega um grupo de 3 ou 4 e fala, a gente quer uma casa naquele lugar ali. A gente faz sob medida também, é sobre demanda. Quero lá. A gente vai e acha. E faz a curadoria. A gente acha uma no nosso padrão. Sei. Que super bem decorada. A gente tem essa curadoria imobiliária. Legal. Tá bom. Eu quero agradecer bastante a tua agenda, porque eu sei que ela é bastante concorrida e complicada. Você separou para mim aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, Guido. Satisfação estar aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Maidor, entra no nosso Instagram, MaidorBR, e o nosso site é www.maidor.com.br. Valeu, Guido. Tá legal, obrigado. Valeu, obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e você está me vendo aqui nos estúdios Vida Moderna. Quer conhecer mais? Vai lá em vidamoderna.com.br/estúdios Vida Moderna e liga para mim que a gente torna o seu projeto realidade. Eu te vejo num próximo podcast. Tchau.